Durante os últimos dias aqui nos stories, eu postei algumas partes desse livro, Assombrações, do James Hollis. Eu gosto bastante desse autor, ele traz uns conteúdos bastante interessantes sobre autoconhecimento e principalmente ele traz consciência sobre o que pode estar emperrando a sua vida, te impedindo de seguir em frente. E esse nome chama bastante atenção, né? Assombrações. Talvez a gente já pense, talvez o coisa ruim ou, sei lá, uma energia maligna, um espírito maligno que esteja atrapalhando a sua vida. E não tem nada a ver com isso, tá? Fiquem tranquilos, né? Inclusive, recentemente eu postei também um post do Elton falando sobre o fato de que toda espera, toda vez que a gente não consegue alguma coisa, é porque tem alguma relação ali no meio, porque na verdade a gente está esperando algo de alguém. E aqui nesse livro, James Hollis vai falar muito sobre essas relações, né? Inclusive vai falar muito sobre permissão, né? E essas assombrações, gente, não tem nada a ver com o outro, na verdade tem a ver com a gente mesmo. Quem já é meu aluno sabe que eu sempre falo, nunca é com o outro, é sempre com a gente mesmo, né? Por quê? Tudo depende das minhas escolhas. É claro que é complexo, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, às vezes a gente fala, ai meu Deus, tudo é culpa minha. Não é nem uma questão de culpa, né? É uma questão de responsabilidade. Só que a gente também precisa ter essa consciência que o inconsciente, ele é muito maior do que o que a gente imagina. Então, não é tão simples assim a gente tomar uma decisão. Tem muitas coisas aí por detrás. Inclusive, nesse livro, ele comenta muito sobre a relação com os nossos pais. Não só com os nossos pais, mas com a nossa ancestralidade também. Então, ele comenta até de um caso pessoal, que a descendência dele, se eu não me engano, é austríaca, algo do tipo, mas ele nasceu nos Estados Unidos e ele fala que ele sentiu uma necessidade muito grande, mesmo sem saber muito dos antepassados dele, de ir para a Suíça, né? E aí lá ele começa a fazer alguns trabalhos e tudo mais, e ele tem essa percepção que muitas das escolhas dele foram influenciadas justamente pela ancestralidade dele, né? Então tem muitas coisas que a gente tenta fazer, mas por uma fidelidade, né, ao sistema familiar, as pessoas que nós estamos envolvidos, faz com que a gente tome decisões para ser fiel a esse sistema e a gente nem sabe disso. Esse que é o pior, a maioria, na verdade, das nossas decisões, elas são inconscientes, elas são guiadas muitas vezes por sentimentos, pensamentos, por crenças que nem são nossas, que a gente desconhece. E nesse livro ele vai trazer muita clareza sobre isso, inclusive ele fala também bastante sobre sonhos. Aqui no início ele vai comentar de alguns casos que alguns sonhos trouxeram clareza para alguns processos. Ele também fala muito da importância da gente sentir frustrações. Então ele comenta de um caso de uma moça que ela foi muito mimada pelo pai. E depois, quando chegou na vida adulta, ela acabou casando com um rapaz que fazia muitos gostos dela, que, digamos assim, que fazia o papel do pai. Mas é lógico que isso é muito pesado, né? Você ficar servindo alguém o tempo todo, né? Porque, na verdade, o casamento é para ser uma construção, né? Ali pro futuro. E esse rapaz, ele acaba conhecendo uma outra moça e ele é muito honesto com ela. Ele chega e fala, olha, eu conheci uma outra pessoa e eu não quero mais levar esse casamento adiante. E aí a moça faz um escarcéu, ela se sente traída e tudo mais, e ela não consegue aceitar essa separação. Porém, o James Hollis faz essa observação que, na verdade, a pessoa que teve o maior ato de amor por ela foi esse rapaz. Porque a partir desse momento, dessa quebra, né, quando ela realmente poderia, né, aí seria uma escolha, né, ela realmente poderia caminhar por ela mesma, realmente descobrir o que ela gosta, realmente viver a sua própria vida. Então, também tem aquilo, né, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem para uma pessoa e não necessariamente aquilo que ela realmente precisa, né? Na verdade, a gente precisa se questionar sobre o que realmente a pessoa precisa, o que realmente é bom para ela, e não necessariamente o que é bom é o que realmente vai agradar, né? Então, assim, o crescimento, ele não é agradável, ele não é gostosinho, bonitinho. Muitas vezes a gente vai precisar
se esforçar. É claro que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente fica, eu tô me esforçando e não tô obtendo resultados, né? Então, assim, se você tá se esforçando e a coisa não tá fluindo, é porque talvez o que você esteja fazendo não é o que precisa ser feito. Mas também tem outro ponto, né, da questão do tempo. Às vezes a pessoa, ela se esforça, né, por 1-2 dias e já quer resultados e acha que não tá bom. Então, assim, pra gente colocar um novo hábito na nossa vida, poder obter ali resultados, é por pelo menos, no mínimo, 21 dias, né? Mas é claro que nesse prazo você já vai avaliando, que você vai se sentindo bem, né? Você vai tendo alguns resultados. E só que nesse processo, um dos pontos mais importantes é a questão do orgulho. O que impede a gente de colher os resultados, aquilo que a gente realmente deseja, é o nosso orgulho. De achar que alguém deve algo para nós, ou inclusive da gente achar que a gente deve algo para alguém. Porque, gente, você estar numa postura em que você está fazendo algo para alguém, que você está dando algo para alguém, hierarquicamente você está numa posição maior. Também não deixa de ser um orgulho, embora a gente tenha essa visão de que, se eu estou doando alguma coisa, isso é positivo, né? Realmente é positivo, né? Só que tem essa questão da intenção por detrás disso. Quando eu estou dando algo para alguém, será que a intenção por detrás dessa doação não é para eu ser reconhecido? Para que eu me sinta bonzinho? Então eu só vou me sentir bem se eu estiver fazendo algo. Aquilo que eu falo, se tira de você o teu trabalho, o teu dinheiro, se tira tudo de você, o que sobra? Como você vai se sentir? Tá aí a importância, né, do desenvolvimento de valores e virtudes. Jung vai falar muito sobre isso, inclusive James Hollis, ele é da linha do Jung, né, inclusive na trajetória dele, o James Hollis nesse livro é bem bacana, que eu já li outros livros dele, mas nesse livro ele cita alguns casos pessoais bastante interessantes. E ele fala muito sobre ele ter descoberto, né, o Jung na jornada dele e tudo mais, então ele vai seguir bem essa linha, né? E o Jung fala da importância do desenvolvimento de valores e virtudes, até mesmo para você ter o discernimento para lidar com as suas dores internas, né? Então, aqui, gente, tem vários pontos que eu queria trazer para vocês desse livro. Aqui, por exemplo, ele fala, né, o capítulo 4, ele vai falar de assombrações como complexos. Complexos ou crenças limitantes, gente, são a mesma coisa. E eles são criados pelas nossas sombras. O que são as sombras? É tudo aquilo que está oculto em nós. É tudo aquilo que eu nego em mim. Tem uma frase aqui do Paul Hoover. Arrastamos fantasmas caros sobre a desarrumada cama da memória. Então, o que acontece? A partir das memórias do que a gente vai vivendo no passado, a gente vai construindo determinadas ideias, uma determinada visão sobre a vida. E a partir disso a gente aceita algumas coisas, a gente nega outras, existe uma organização interna. E aí eu preciso ver se essa organização interna ela está condizente, né, com aquilo que eu quero ser, né, com aquilo que eu acredito. Olha só. A palavra complex com K, K-O-M-P-L-E-X, em alemão é neutra, como em complexo de apartamentos ou em complexo de aeroportos. A saber, uma estrutura neutra em si mesma, mas que aciona sentidos discretamente distintos para cada um de nós, dependendo das variações de nossa história. Lembremos que Jung dizia não confiável quando ouvia a palavra mãe e impotente quando ouvia a palavra pai. Como ele chegaria a essas associações se não tivesse uma história na qual essas entidades foram carregadas com valências? Então, olha só, a palavra não confiável, para ele se referia a mãe, e palavra impotente se referia a pai, né? Isso para o Jung, tá, gente? Porque ele também teve as dificuldades deles no relacionamento ali com pai e mãe. Então, assim, quais são as associações que você faz com essas palavras? Então, aqui, lembra da frase do Elton, né? Toda espera significa, toda demora, né? Na verdade, significa uma espera nas relações.
Então, o que você está esperando das suas relações? Então, aqui no caso, ele associa impotência ao pai. De alguma forma, ele tem alguma história, alguma memória que esse pai faz com que ele se sinta impotente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desassociar essa emoção, né, dessa figura pai. O que impede a gente de seguir em frente são esses nós, essas amarras dessas assombrações que me impedem de ter essa caminhada, porque eu faço associações, então eu preciso fazer cortes. Como que eu faço esses cortes? Eu preciso estar consciente disso. Geralmente a gente utiliza algumas ferramentas, como por exemplo a imaginação ativa, né? Então a imaginação ativa, ela é um processo onde a gente tem algumas imaginações carregadas de emoção. Porque de nada adianta você também, de repente, fazer uma meditação guiada, uma imaginação ativa, se ela não vem carregada de emoção. Se ela não vem carregada de emoção, não existe transformação. Essa é a grande virada de chave. Muita gente fala assim, ai Camila, quando eu pergunto assim, o que você faria se você tivesse 10 mil reais, se você ganhasse 10 mil reais agora, né? Muita gente, eu ficaria feliz, eu ficaria alegre e tudo mais. Se genuinamente fosse esse sentimento, se você realmente gostasse de receber esses 10 mil, você já teria eles em mão. Então, um ponto muito importante é que a gente seja humilde e honesto com a gente mesmo. Então, o que você realmente, de fato, sente em relação àquilo que você deseja? Eu falei do dinheiro porque geralmente a maioria das pessoas querem dinheiro, e não necessariamente o dinheiro, é que a gente quer a possibilidade de fazer aquilo que a gente deseja. Só que tem esse ponto. Toda vez que a gente vai fazer algo novo, esse algo novo aciona algumas sombras nossas, né? Então, assim, isso que você deseja, o que vai acionar em você? Né? Então, por exemplo, eu tô morando num estado novo, cidade nova, casa nova, tudo novo, e eu fui pegar o carro e eu fiquei morrendo de medo de arranhar o carro. Gente, eu dirijo, modéstia à parte, eu dirijo bem. Só que vem uma série de medos ali, percebe? E aí, muitas vezes, por conta dessa série de medos, você inconscientemente acaba se impedindo, né, de realizar determinadas coisas. Né? Claro que dentro de mim, esse sentimento de que eu dirijo bem, ele supera esse medo. Mas eu percebi que o fato de querer essa liberdade, nossa, quero um carro que pode me levar onde eu quero, né? Segurança, conforto, patati, patatá. Mas o que isso vai fazer com que você sinta? Né? Então é aquele negócio. Se você chegar, por exemplo, na tua vizinhança com uma Ferrari, o que teus vizinhos vão falar? Tá vendendo droga, roubou alguém, né? Geralmente as pessoas vão sentir inveja, vão te excluir. Agora, se você fala, nossa, perdi tudo, deu tudo errado, o que as pessoas vão fazer? Elas têm uma tendência a cuidar de você. Você vai ser querido, você vai ser amado, você vai ser aceito, né? Então, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente vive numa sociedade mesquinha, aonde, se você tá feliz, as pessoas vão te puxar para baixo, porque a felicidade, ela ilumina. E quando ela ilumina, as pessoas que são medíocres, elas vão ver a mediocridade delas. Então, para eu não ver minha mediocridade, é mais fácil eu tentar apagar a tua luz do que eu tentar evoluir. Porque evoluir dói, porque eu reconhecer que eu sou orgulhosa, que eu sou chata, que eu não sou tão boa assim, é doloroso, né? E nesse livro, James Hollis vai falar bastante sobre isso, né? Inclusive, olha só, James Hollis analisa como somos todos governados pela presença de entidades invisíveis, espíritos, fantasmas, influências ancestrais e parentais, vozes interiores, sonhos, impulsos, histórias não contadas, complexos, sincronicidades e mistérios, que percorrem nosso interior e toda a história. Ele fornece um meio para compreendê-los psicologicamente, examinando a persistência do passado que influencia nosso presente, nossas vidas conscientes, e notando que o encontro com o mistério é justamente o que a vida requer de todos nós. De tais encontros pode surgir uma vida mais profunda, mais reflexiva, mais avaliada. O Jung, ele fala isso, né, que o maior medo do ser humano é de conhecer a si mesmo. É muito difícil para nós
a gente reconhecer que a vida é um mistério. Porque se a vida é um mistério, eu não controlo essa vida. Aí que tá. Se a vida é um mistério, como que eu posso calcular? Como que eu posso racionalizar? Ele traz essa... É lógico que, gente, a gente precisa ter consciência, a razão faz parte da vida, a gente precisa pensar sim, né? Porém, talvez o que esteja emperrado na sua vida, talvez o que não esteja funcionando, é que tem algo que vai além daquilo que... além da razão. Coisas que não dá pra razão se encaixar ali. Precisa dessa base, dessa estrutura da razão. Mas para você realmente compreender, você precisa ir um pouco mais além, tá? Gente, esse livro é bem rico, tem várias partes que eu me conectei bastante com ele, inclusive aqui na página 141, ele tá falando um pouquinho sobre dissociação e projeções. O que são projeções? É quando eu vejo parte de mim no outro, né? E se eu vejo parte de mim no outro, eu vou sentir uma forte conexão com o outro, se eu tô me vendo, né? E a gente tem uma necessidade de estar inteiro, né? De buscar a si mesmo, pela nossa natureza. Eu vou querer buscar o outro, só que não é o outro, na verdade eu estou me buscando. Eu estou buscando o que eu projetei nele, a história que eu criei na minha cabeça, né? Com a imagem dessa pessoa. Olha só. Em acréscimo, a dissociação, as projeções constituem outro fenômeno comum a todos nós, todos os dias. Nenhum de nós está ciente de uma projeção quando somos apanhados por sua vertigem. Sabe a famosa paixonite aguda? Aquela coisa do me apaixonei à primeira vista? É projeção. Na verdade, eu me iludi à primeira vista. Fora que a gente sabe que existem casos, né, muitas vezes de vidas passadas, enfim, para quem acredita nisso. Mas sempre vivemos a serviço de muitas delas. A projeção ocorre quando o conteúdo inconsciente ativado nos abandona e entra no mundo. Quando essa energia recai sobre outra pessoa, instituição ou situação, começamos a nos relacionar com o outro através das valências e das expectativas de nosso conteúdo inconsciente. Então, se eu quero que a minha vida flua, se eu quero prosperar, eu preciso resgatar essa parte minha que está fora de mim. Eu sei que parece complexo, né? Eu sei que parece bastante desafiador. Realmente, esse livro, ele é bastante profundo. Inclusive, esse tipo de livro, né? Dessa coleção Amor e Psique, que são esses livros cinzas. Gente, é o tipo de livro que nem sempre você vai entender racionalmente, mas você sente. É o tipo de livro que você lê, você se emociona e você fala, cara, faz todo sentido, todas as peças se encaixam. A forma como ele coloca aqui é perfeito, né? Pra não dizer outra palavra. O problema com o inconsciente é que ele é inconsciente. É que você não tá sabendo daquilo e para resolver um problema, você precisa ter consciência, né? E, portanto, estamos frequentemente dependentes de um quadro delirante de referência para o outro e não sabemos disso. Ou seja, você cria uma história estapafúrdia na sua cabeça, mas a realidade é outra, né? A frustração é justamente quando você está distante da realidade, é quando você criou uma história muito diferente do que realmente é. Por isso que a nossa busca pela verdade, ela deve ser incessante. Inclusive, Jesus já dizia, e a verdade vos libertará. A verdade é sempre muito libertadora, principalmente quando a gente está falando de inconsciente. Então, sabe aquela sensação que você tem de eureka? Tipo, é isso. É essa sensação de você ter encontrado a verdade, tá? Só que ela é sutil. Cuidado, às vezes a gente tem uma sensação de eureka porque tá agradando o ego. Existe uma grande diferença entre eu encontrar a verdade e eu satisfazer o ego. Só que às vezes a gente pode confundir, tá? E para isso eu preciso de muito discernimento. Como que eu tenho discernimento? Desenvolvendo valores e virtudes. Como que eu desenvolvo valores e virtudes? Filosofia na veia. Estudar mesmo, ir até a fonte, estudar Aristóteles, Platão. Sugiro fortemente a professora Lucilena Galvão, tá? Muitas vezes, nosso desconforto aciona complexos de poder. Inclusive, o Jung fala que a nossa maior dificuldade é lidar com complexos de poder. E Jung já dizia isso. Aonde há poder, não há espaço para o amor. A gente tem muito problema com o poder, que é o orgulho, né? A gente quer tomar conta de tudo, a gente quer estar por cima, a gente quer parecer bonitinho, a gente quer parecer, né, legalzinho.
Muitas vezes nosso desconforto aciona complexos de poder e lutamos para renovar a expectativa da projeção, mesmo através de atos coercitivos contra o outro. Somente quando a projeção entra em colapso e nós experimentamos a realidade do outro é que podemos até mesmo considerar que nós desempenhamos um papel substantivo na relação. O caminho das pedras do amor romântico é especialmente preocupante com tais dinâmicas das projeções. É claro, e todos nós já experimentamos a descarga da expectativa e a queda da desilusão. Durante esses momentos intermediários, somos todos territórios ocupados, dóceis vassalos em regime ditatorial e só raramente somos capazes de enfrentar a fonte da intensa atividade de volta à nossa própria psique. Né? Geralmente, gente, esse sentimento de traição que a gente tem, ele é um convite para esse mergulho interno. Por isso que eu falo, absolutamente tudo que acontece com a gente é bom. Mesmo que seja dolorido, o universo é perfeitamente matemático. Ele vai trazer exatamente as experiências que você precisa para o teu crescimento. O que é o crescimento? É essa conexão com a tua essência. É essa conexão com a tua centelha divina. E essa conexão, ela não necessariamente precisa ser difícil, né? O que torna o processo difícil é justamente o orgulho, né? Só que para a gente conseguir lidar com esse orgulho, a gente precisa passar por um processo que a gente chama de calcinátil. O que é calcinátil? É o processo do fogo, né? Que é a purificação. Então o fogo ele vai purificar, ele vai queimar aquilo que não presta. E a questão é que muitas vezes a gente resiste, a gente não quer passar por esse processo, mas aí está a verdadeira libertação. Quando você aceita esse processo, ele não é tão difícil, né? O processo fica difícil quando a gente resiste, quando a gente não se entrega. Então muitas vezes a gente fala, ai Camila, eu tô muito cansada, eu não está. Vira e mexe, eu também reclamo. Às vezes eu falo, ai meu Deus, acho que eu tô tão cansada. Se você tá muito cansada, é porque você... Parou aqui, voltou. Se você está muito cansada, se você não está aguentando o processo, é porque você está resistindo às mudanças. Você precisa se entregar, né? Realmente sentir na pele. E pode ser num estalar de dedos, tá? Claro que tem todo um processo aí, não é tão simples assim, tá? É bastante complexo, tanto que é o que eu falo, gente, a verdade é uma só. Só que o grande ponto da verdade é que ela não é tão simples assim de ser encontrada, ela é complexa. E claro, não significa que eu seja dona da verdade. Estou na busca como todos vocês. E justamente esse é um ponto para vocês não acreditarem em qualquer um, inclusive eu. Inclusive eu sugiro que vocês me questionem, né? Que vocês busquem, que vocês leiam outros conteúdos também, assistam outros vídeos, né? E vocês vão construindo o teu próprio pensamento, a tua própria visão de vida a partir das tuas experiências. Né? Isso que muitas vezes vai trazendo essa confiança, tá? Olha só, aqui tem outro capítulo que ele fala, o capítulo 3, ele fala os fantasmas de nossos pais. Quando o vento sopra errado, posso ouvi-lo hoje. Então a preocupação de minha mãe cessa seus jogos. E como se estivesse em seu devido lugar, o olhar severo de meu pai parte minha face ao meio. É do livro que se chama Uma Herança, de Naomi Replansky. Eu acho que é assim que fala, não sei pronunciar, tá? Aqui nesse capítulo ele explica que não importa o que a gente faça, de alguma forma nós estamos atrelados aos nossos pais. E a gente precisa aceitar isso, né? E tem esse ponto, quando eu tenho consciência, né, daquele sistema familiar, né, do meu pai e da minha mãe, quando eu aceito que eles são, né, meu pai e minha mãe, eu consigo lidar melhor com essa situação, né, com essas assombrações, tá? Quanto mais eu nego, mais aquilo cresce dentro de mim, tá? Então eu preciso olhar para esses pontos. Eu sei, é fácil? Não, não é fácil, tá? Inclusive eu sugiro fortemente que vocês façam terapia. Eu dou, por exemplo, o desafio da concentração, que é uma habilidade fundamental para você não se perder muitas vezes nesse processo. Porque, gente, quando a gente está falando de autoconhecimento, tem muita coisa, uma área, né, muito vasta, cada um fala uma coisa e você precisa aprender a confiar em você, tá? Bom, gente, vamos lá. Tem um ponto interessante aqui no livro também, eu gosto bastante desse assunto de sincronicidade,
que é esse alinhamento do tempo interno com o tempo externo. E ele fala o seguinte: a sincronicidade é uma manifestação de energias que se movem através do mundo invisível e entram no mundo visível, como uma aparente coincidência. Não existem coincidências, existem sincronicidades. Existiria coincidência apartada da sincronicidade? Creio que sim. E eventos coincidentes certamente residem na probabilidade matemática. Mas existem eventos que manifestam algo outro que a possibilidade matemática, eventos que convocam a um compromisso com um mistério e a um alargamento da consciência. Esses eventos pedem que consideremos a existência de outros valores a serem contemplados, de outras perspectivas a serem honradas, de outros enquadramentos a serem convidados, que aqueles que caem dos antolhos da consciência convencional constritiva. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente precisa olhar além. De uma forma geral, esse livro ele traz uma expansão de consciência. Eu só consigo dissipar os fantasmas da minha vida quando eu tenho um olhar amplo, quando eu tenho um olhar de águia. Quando eu saio dessa coisa de olhar aqui para o pequenininho, de olhar só para a matéria, e eu tenho uma visão muito maior da vida, quando eu tenho essa consciência de que existe uma inteligência maior, de quando eu entendo que talvez existam outras dimensões e que existam muitas coisas que eu não conheço. Então, é o que eu falo, né, para os meus alunos, que meu aluno já sabe, é o que eu sempre questiono: o que eu tenho que aprender com isso? Sempre esse é o questionamento. Às vezes a gente fica, porque comigo e é culpa do outro. Esse livro vai trazer muita autoconsciência, né, também. E de uma forma que às vezes é desafiadora, a gente sente muita dor muitas vezes. Inclusive o James Hollis, ele comenta que ele perdeu um filho pequeno, que essa é uma das maiores dores. Ele inclusive comenta, né, sobre você estar lidando com a perda que você não vai esquecer, né? Inclusive o Jung fala, e ele fala aqui nesse livro, né, que a gente resolve um problema quando a gente dá significado para ele, né? E um ponto muito importante que ele fala aqui, gente, hoje fala-se muito sobre merecimento, né? Eu só vou ter alguma coisa se eu sinto que eu mereço. Só que, gente, quando a gente está falando de merecimento, para você merecer algo, você precisa fazer algo, certo? Só que, gente, tudo que a gente deseja já está disponível, já existe no universo, né? É claro que a gente tem várias crenças limitantes sobre a gente viver num mundo limitado, num mundo escasso, do tipo, não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo e se eu desejar para mim, isso é egoísmo, né? Só que não, gente, a gente vive num universo abundante. Vocês acham que Deus, que é por amor, alegria, abundância, prosperidade, ia fazer algo só para alguns filhos dele? Não, né? Ele fala muito aqui, várias vezes o James Hollis fala sobre permissão. A gente precisa se permitir receber. E tem esse ponto, para você se permitir receber, você precisa ser o quê? Humilde. Gente, quando você está numa postura receptiva, quando você está recebendo algo, você está numa postura, vou colocar entre aspas, né, porque não seria bem isso, mas hierarquicamente você está numa postura inferior, numa postura submissa. Manda quem tem o recurso, certo? Ele que decide o que ele vai fazer com aquilo, né? Então, se eu tô nessa postura que eu sempre quero dar, que seria o complexo de poder, entende? Se eu tenho essas crenças, né, de escassez, de que tudo é limitado, eu acabo entrando o quê? Numa zona de conflito, né, e de poder. Eu quero ter poder sobre aquela situação. Eu quero ter poder sobre aquilo, né, sobre os recursos, porque eu acredito que eu sou tão boa que eu vou administrar melhor. Então eu sempre quero estar dando. Só que nisso você se fecha para você receber. Então é interessante que a gente passe a trocar essa questão de nível de merecimento para nível de permissão. O quanto você se permite receber. Você não precisa fazer nada para você receber. Entende? Porque muita gente, se a gente for falar de merecimento, quantas pessoas não tem que vocês conhecem que se esforçam muito, fazem muito, mas não recebem nada?
E tem gente que muitas vezes faz muito pouco, mas recebe muito. E aí a gente precisa trabalhar essa humildade de estar nessa postura de falar: Deus, tô aqui à disposição para receber, tá? Tem muita coisa para melhorar, mas eu posso falar muito disso para vocês, porque realmente quando eu tomei a decisão de falar assim: Deus, toma conta da minha vida, realmente eu comecei a receber muitas coisas e muitas vezes magicamente, sem precisar fazer esse esforço brutal, digamos assim. E quando eu me sinto empacada numa situação, eu me questiono o que eu tenho que aprender com isso e por que eu não estou me permitindo receber isso, tá? Porque quando a gente está falando de orgulho, a gente vai ter que lidar em vários pontos, em relação a questões familiares, em relação, de repente, a amizades, em relação a você mesmo, em relação à própria espiritualidade, em relação ao trabalho, né? Eu vejo que muita gente, às vezes, tem essa dificuldade de linkar trabalho com merecimento, com essa questão, né, do dinheiro. A gente acha que o trabalho, né, é a única forma de você estar fazendo dinheiro, mas existem várias fontes, né? Inclusive, se você pergunta para um investidor, para um gestor financeiro, o dinheiro pode vir a partir de rendimentos, pode vir a partir de uma herança, você pode trabalhar a tua produtividade. Para quem não sabe, produtividade é quando você faz menos, não é faz menos, né? Quando você trabalha inteligentemente. Você consegue trabalhar menos e obter mais resultados, né? Então, a partir de um planejamento, né, de um pensamento, você consegue ter os resultados ali que você deseja. Só que tem um ponto muito importante que ele, inclusive, comenta nesse livro. Quando você está nesse sentimento de medo, de escassez, você não consegue encontrar boas soluções, né? Você vai tomar decisões aí a partir do medo. Para você ser produtivo, né, para você trabalhar inteligentemente, você precisa estar feliz. Uma vez eu vi uma frase de um rapaz, que eu não vou me recordar o nome, mas ele dizia o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Então, quando você busca as coisas fora de você, na verdade você vai entrar em desequilíbrio. A partir do momento que você encontrar o sentimento de satisfação, de alegria dentro de você, né? O que acontece? O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Se eu não estou satisfeita dentro de mim, se eu não tenho sentimento de satisfação, eu vou causar uma situação que vai comprovar esse meu sentimento de insatisfação. Se eu estou sentindo insatisfação, é isso que eu vou externalizar. Uma situação que me deixa insatisfeita. Agora, se eu me sinto satisfeita, então eu vou criar, né, vou atrair uma situação onde vai gerar esse sentimento de satisfação, né? E aí tem esse ponto muito importante. Eu preciso ter consciência, força o suficiente para não permitir que fatores externos me abalem. Porque, né, nós vivemos numa sociedade, num conjunto de pessoas. É claro que coisas não tão interessantes muitas vezes vão acontecer, inclusive faz parte da vida. Mas aí a pergunta é: quem é você? Você vai permitir que o mundo externo te abale, mude quem você é? Então, você é alguém fraco. Se as tuas emoções dependem exclusivamente do que está acontecendo no mundo externo, fica tranquilo. Isso acontecia comigo também, tá? O importante é que você esteja na caminhada, que você esteja buscando ser alguém melhor, que você esteja buscando fortalecer esse teu sentimento interno. Que você esteja buscando fortalecer quem você é, né? Se tira o teu trabalho, se tira o teu dinheiro, se tira tudo de você, quem você é. Então, aqui fica algumas reflexões, algumas pontuações que eu mais gostei desse livro. Sugiro fortemente a leitura para você trabalhar essa lapidação interna, para que você fortaleça o seu ser, para que você alcance os seus desejos com essa real plenitude. Porque é o que eu falo, existe uma grande diferença entre o que eu sei e o que eu realmente vivo, o que eu realmente sinto. E para isso exige muito trabalho, exige muita lapidação. Desejo muito sucesso no teu processo, espero que você tenha gostado e que você tenha se interessado pelo livro. Se você tem interesse, eu vou deixar o link do livro aqui abaixo, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.